Ele foi um dos homens mais influentes no mundo da tecnologia. Foi inventor, empresário, designer e presidente executivo da Apple Computer. Neste vídeo ele fala um pouco da sua vida pessoal e profissional. Na dublagem de hoje eu trago para você Steve Jobs. Obrigado. Estou honrado de estar aqui hoje para a colação de grau de uma das melhores faculdades do mundo. E verdade seja dita, sabem, eu nunca terminei a faculdade. E isso é o mais perto que eu já cheguei de uma formatura. Hoje vou contar 3 histórias da minha vida. É isso aí. Não é grande coisa, apenas 3 histórias. E a primeira história é sobre ligar pontos. Abandonei a faculdade depois do primeiro semestre, mas fiquei por perto por mais 1 ano e meio até que realmente saí. Mas por que eu desisti? Isso começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem sem estudos e ela decidiu me pôr para adoção. Ela acreditava que eu deveria ser adotado por pessoas formadas, então tudo foi armado para que eu fosse adotado por um advogado e sua esposa. E quando eu pulei para fora, eles disseram no último minuto: vamos adotar uma menina. Meus pais adotivos, que estavam na lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite dizendo: temos um garotinho inesperado. Vocês querem? Eles disseram: é claro. Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe adotiva não era formada em nada e meu pai adotivo nem terminou o ensino médio. Então ela recusou a assinar os papéis da adoção. E só mudou de ideia mais tarde quando os meus pais adotivos prometeram que eu iria à universidade. E esse foi o começo da minha vida. E 17 anos depois eu fui à universidade. Mas ingênuo ao escolher, escolhi uma ao preço da Stanford. E tudo que os meus pais conseguiram juntar, investiram em minha educação. 6 meses depois, eu não dei valor àquilo. Eu não tinha ideia do que fazer da minha vida. E nem como a universidade poderia ajudar a descobrir. E lá estava eu, gastando tudo que os meus pais juntaram em toda a sua vida. Então decidi jogar tudo pra cima e acreditar que tudo daria certo. Foi assustador na época, mas olhando para trás, foi uma das minhas melhores decisões. Desisti de tudo e parei de frequentar aulas que não eram interessantes. Então comecei a procurar por aquelas que eram interessantes para mim. Nem tudo foi tão romântico. Eu não tinha quarto para dormir e dormia no chão do quarto de um amigo. Eu vendia garrafas de Coca-Cola por 5 centavos para comprar comida. Eu andava 11 quilômetros todos os domingos à noite e tinha uma refeição decente por semana no templo de Hare Krishna. Eu amava tudo isso. E muito do que aprendi enfrentando esse caminho, seguindo a minha curiosidade e intuição, se tornou bem valioso para mim mais tarde. Deixe-me te dar um exemplo. O curso de letras da época ofertava o que talvez fosse a melhor aula de caligrafia dos Estados Unidos, em todo o campus. Cada pôster, cada rótulo e grafismo tinha uma bela caligrafia manual. E por ter desistido do curso e não ter frequentado as aulas que devia, eu resolvi pegar a matéria de caligrafia para aprender a fazê-la. Nesse tempo aprendi várias coisas sobre o assunto, sobre espaçamentos e tipos diversos de letras. Aprendi sobre tudo que envolve a grande tipografia. E era lindo, histórico, artístico e sutil, a ciência não conseguiria explicar. E eu achei fascinante. Nada disso sequer tinha sombra de utilidade prática na minha vida. Mas 10 anos depois, quando criamos o design do primeiro computador Macintosh, tudo aquilo voltou para mim. Então colocamos tudo no Mac. E o primeiro computador tinha uma bela tipografia. Se eu não tivesse desistido do curso na faculdade, o Mac não teria tantas fontes e tão bem espaçadas. E já que o Windows plagiou o Mac, nenhum computador hoje também teria. Se eu não tivesse largado o meu curso, eu não teria aprendido caligrafia e os computadores pessoais não teriam as maravilhosas letras que hoje têm. É claro que ligar os pontos futuros era impossível na época da universidade,
mas ficou bem claro ao olhar para trás 10 anos depois. Entenda, você não pode ligar os pontos olhando para frente, você só pode ligá-los olhando para trás. Precisa crer que de alguma forma os pontos te ligam ao futuro. Você precisa acreditar em algo, Deus, destino, vida ou karma, não importa. Pois acreditar que os pontos se ligarão estrada fora te dará confiança para seguir o seu coração, mesmo que ele te leve para longe do caminho esperado. E isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu tive sorte. Eu encontrei a minha vocação bem cedo na minha vida. Começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. E durante 10 anos, a Apple cresceu de 2 pessoas na garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares e 4 mil funcionários. Tínhamos lançado a nossa criação, o Macintosh, um ano antes de eu completar 30 anos. Então eu fui despedido. É possível ser dispensado da própria empresa? Bem, como a Apple tinha crescido, contratamos alguém talentoso para tocar a empresa comigo. E no primeiro ano, correu tudo bem. Até que as nossas visões de futuro se dividiram e tivemos uma grande briga. Quando isso aconteceu, todos os diretores ficaram do lado dele. Então, aos 30, eu estava fora. Vergonhosamente fora. E o que tinha sido o foco da minha vida adulta se fora, e isso foi devastador. Eu não sabia o que fazer por alguns meses. Eu sentia que tinha decepcionado a geração anterior. Tinha deixado cair o bastão que era pesado demais para mim. Eu havia falhado na frente de todos e queria fugir do Vale do Silício. Mas algo começou a crescer lentamente em mim. Eu ainda amava o que fazia. E o que aconteceu na Apple não mudou isso nem um pouco. Eu fui rejeitado, mas continuava amando. Então, decidi começar do zero. Eu não havia percebido na época, mas ser expulso da Apple foi a melhor coisa que me aconteceu. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pelo coração de iniciante sem certeza de nada. E esse foi um dos períodos mais criativos da minha vida. Nos 5 anos seguintes, eu criei uma empresa chamada Next e outra chamada Pixar e conheci uma mulher incrível que se tornou minha esposa. A Pixar foi o primeiro estúdio a criar um filme de animação por computador, o Toy Story. E é o mais bem-sucedido estúdio de animação de todo o mundo. Em uma incrível sequência de eventos, a Apple comprou a Next e eu voltei à Apple. Agora, a tecnologia desenvolvida pela Next é o coração da Apple. Lorene e eu formamos uma linda família. Eu tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não fosse demitido. Foi um remédio amargo, mas eu acho que o paciente precisava. Às vezes a vida te acerta na cabeça com um tijolo, mas não perca a sua fé. A única coisa que me fez seguir adiante foi amar o que eu faço. Você tem que encontrar aquilo que ama. Isso vale para o trabalho e também para as pessoas. O trabalho preencherá grande parte da sua vida. E o único jeito de estar satisfeito é fazendo um excelente trabalho. E um excelente trabalho só nasce do amor pelo que se faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não confie apenas na razão. Mas como tudo do coração, você saberá quando encontrar. Isso é como todo grande relacionamento. Só melhora com o passar dos anos. Então continue procurando e não se acomode. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, eu me lembro de ter lido algo como: se você viver cada dia como se fosse o último, com certeza um dia você acerta. E isso me impressionou. Desde então, ao passar dos 30 anos, todas as manhãs eu olho para o espelho e me pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que estou pensando em fazer hoje? Quando a resposta foi não por vários dias, entendi que precisava mudar. Lembrar que logo estarei morto é a maior ferramenta que encontrei para fazer grandes escolhas na minha vida. Porque quase tudo, todas as expectativas alheias, todo orgulho, todo medo vão falhar. Essas coisas simplesmente evaporam frente à morte. Só resta o que realmente é importante. Lembrar que vamos morrer é a melhor maneira de evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder. Está totalmente nu. Não há motivos para não seguir o seu coração. Há cerca de 1 ano, fui diagnosticado com câncer. Fiz um exame às 7h30 da manhã que mostrou claramente um tumor em meu pâncreas. E eu nem sabia o que era pâncreas.
Os médicos me disseram que era quase certo que se tratava de um câncer incurável e eu não deveria esperar viver mais que 3 a 6 meses. O médico aconselhou a ir para casa e colocar as coisas em ordem. Na linguagem médica quer dizer prepare-se para a morte. Isso significa que você terá que dizer às crianças o que achou que teria 10 anos para dizer em apenas alguns meses. Certificar-se que tudo está nos conformes, para que seja menos difícil possível para sua família. Significa um adeus. Convivi com aquele diagnóstico o dia todo. Depois, mais tarde, fiz uma biópsia, onde puseram uma sonda garganta abaixo, passando pelo estômago e intestino. Enfiaram uma agulha no meu pâncreas para extrair células do tumor. Eu estava sedado, mas minha esposa, que estava lá, me contou que quando eles viram as células no microscópio, os médicos começaram a chorar. Eu desenvolvi uma forma raríssima de câncer pancreático, algo curável cirurgicamente. Eu fiz a cirurgia e agradecidamente estou aqui. Isso foi o mais perto que já cheguei da morte e espero que continue assim por mais algumas décadas. Tenho superado isso e posso dizer a vocês com mais certeza agora do que antes, quando a morte era apenas um conceito útil, mas puramente intelectual, que ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem o paraíso não querem morrer para chegar lá. Mesmo assim, a morte é um destino certo para todos. Ninguém jamais escapou dela. Isso é o que deveria ser, porque a morte é provavelmente a mais bela invenção da vida. É o que renova a vida, tira o velho do caminho e abre espaço para o novo. Por enquanto, o novo são vocês. Mas em algum dia, não tão distante, vocês ficarão cada vez mais velhos e sairão do caminho. Pode parecer dramático, mas essa é a verdade. Seu tempo é muito limitado, então não desperdice-o vivendo a vida dos outros. Não caia na armadilha do dogma, que é viver pelo que os outros esperam. Não deixe as vozes alheias silenciar a sua voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir a sua intuição. De alguma maneira, ela já sabe em que você quer se tornar. Todo o resto é secundário. Quando eu era jovem, havia uma publicação chamada Catálogo do Mundo Inteiro. Era uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um camarada chamado Stuart Brand, não muito longe daqui em Melon Park, onde deu vida ao texto com um toque poético. Isso foi nos anos 60, antes dos computadores e processadores de texto. Então a obra foi produzida por máquina de escrever e tesouras e câmeras Polaroid, como se fosse o Google feito de papel. 35 anos antes do Google ser criado. Era idealista, transbordando grandes ideias e ferramentas únicas. Stuart e sua equipe publicaram várias edições do Catálogo do Mundo Inteiro. Então, ao cumprir seu objetivo, lançaram uma edição final. Isso foi lá pelos anos 70, eu tinha a idade de vocês. Na capa traseira desta última edição, havia uma fotografia de uma estrada no campo ao nascer do sol, daquelas que te fazem querer pegar carona se você é aventureiro o suficiente. Abaixo disso estavam as palavras: sejam tolos, sejam famintos. Era a mensagem de adeus ao se despedirem. Sejam tolos, sejam famintos. E é o que sempre desejei para mim mesmo. E agora, para vocês que estão começando do zero, eu desejo isso para vocês. Sejam tolos, sejam famintos. Obrigado a todos. E aí, o que achou do vídeo? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. E se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, como sempre, nos vemos nos próximos vídeos.